Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, como você que me acompanha já sabe, é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, e todas as terças-feiras eu dedico a ouvir o que disse o maior sábio que já pisou este planeta, e que ainda assim, passados 2000 anos, é muito desconhecido, até mesmo por aqueles que pregam a sua mensagem. Daí que eu acho importante, um dia por semana, saber alguma coisa do que disse esse grande mestre, esse grande rabi, que é Jesus Cristo. E eu uso o evangelho da própria terça-feira para fazer uma pequena análise com você. Hoje, terça-feira 8, como eu já disse, temos o evangelho de Marcos, capítulo 7, e versículos de 1 a 13. Diz assim: foram ter com Jesus os fariseus e alguns escribas de Jerusalém. Fariseus eram aqueles que se julgavam rigorosos cumpridores das leis e das tradições. Eram aqueles que se julgavam santificados, os separados. Por isso que criticavam muito Jesus. E repararam então, os fariseus e os escribas, que alguns dos discípulos dele, de Jesus, comiam com as mãos profanas, isto é, as mãos não lavadas. É que os fariseus, como os judeus em geral, consoante as tradições dos antepassados, não comem sem ter primeiro lavado cuidadosamente as mãos. Da mesma forma, quando vêm do mercado, não comem sem se lavar previamente. E além disso, observam muitos outros usos e costumes ditados pela tradição, como sejam as lavagens das taças, as bilhas, né, e as caldeiras. Perguntaram então os fariseus e os escribas a Jesus: por que não se conformam os teus discípulos com a tradição dos antepassados, mas tomam alimento com as mãos profanas? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou de vós Isaías, escrevendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É fútil a meus olhos o culto que me prestam. Não ensinam senão preceitos humanos. E aí Jesus continua, então, fazendo as suas observações sobre a atitude dos fariseus, dos escribas e daqueles que ficam atacando Jesus o tempo todo. Palavra da salvação. Você já percebeu qual é o tema do evangelho de hoje? Os fariseus, principalmente os fariseus, eles eram cumpridores das leis até as mais ínfimas, baseadas em tradições já bastante, inclusive, ultrapassadas. Mais de 600 regras e leis e prescrições e tradições diziam os fariseus que cumpriam rigorosamente e queriam impor isso ao povo. Só que certa vez Jesus disse: vocês ditam essas leis e obrigações ao povo, mas vocês não cumprem, na verdade, aquilo que vocês estão exigindo. Mas aqui tem a cena. Os discípulos estavam se alimentando sem lavar as mãos e os fariseus criticaram que eles não estavam seguindo as tradições. Na verdade, lavar as mãos não é uma regra, uma lei ditada por Moisés.
ela foi sendo aplicada através dos tempos, portanto, os discípulos podiam também não estarem cumprindo essas exigências que acabaram se tornando obrigatórias. E aqui eu quero falar para você uma coisa. Antes de você aprender os mandamentos, as regras, as exigências, as obrigações da igreja, você precisa conhecer Jesus Cristo. É a partir de Jesus Cristo que você vai perceber o que é uma tradição ultrapassada e o que é uma verdade que vai fazer bem para a sua vida e que vai ditar o caminho. Quantas tradições, quantos rituais, quantas liturgias, quantas exigências existem por aí dentro da nossa Igreja Católica, e aquilo como se fosse necessário para a salvação eterna. Primeiro, Jesus Cristo, ele não é o suposto, como muitos fazem aí. Primeiro, conheça a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e você vai ter uma percepção muito clara do que você deve cumprir, ou fazer, ou observar, que faz parte das necessidades existenciais e da sua vida em relação àquilo que você quer para ser feliz nesta caminhada terrena. Nós hoje temos muitas tradições dentro da Igreja Católica que são exigidas e são até ridículas. Por exemplo, ainda existe a proibição dos anticoncepcionais. Quantos anos já se passaram, tudo provado, e ainda existe essa proibição. Agora, claro, o Papa Francisco já foi alargando mais, deixando mais as pessoas à vontade nesse tipo de exigência, que a proibição é totalmente descabida. E assim tem outras. Hoje, por exemplo, apela-se muito para a igreja liberar a comunhão para os divorciados. Por que não pode comungar os divorciados? Jesus proibiu os divorciados de comungarem? Pelo contrário, disse Jesus: vinde a mim todos vós que vos achais oprimidos, acabrunhados, tristes, abatidos e doentes, que eu vos aliviarei, que eu vos curarei. Eu tenho um pensamento. Você pode ter um pensamento contrário, principalmente se você é um douto, teólogo. Quanto pior o estado de uma pessoa, tanto mais eu gostaria que ela fosse comungar. Porque ao comungar, a pessoa vai estar junto de Jesus e falar dos seus problemas, das suas dificuldades, pedir ajuda. E não afastar, como quer muitas vezes a igreja, aqueles que são pecadores, aqueles que não confessam, aqueles que são divorciados, aqueles que têm problema, fica para lá. Ao contrário, tem que vir a Jesus. Jesus foi ao encontro dos pecadores e deu muita atenção à dignidade dos pecadores. E quis ser uma palavra de amor e de carinho para com os pecadores. Então, certas obrigações aí eu considero descabidas. A própria missa, quantos gestos são necessários e obrigados a fazer? Se você está fazendo uma festa especial e você é o pároco, você é o celebrante, por que você não pode escolher um evangelho adequado à cerimônia e àquilo que esperam os que estão participando
da celebração. Tem que se enquadrar num evangelho que muitas vezes o assunto não tem nada a ver com o que está acontecendo e teria outras passagens do evangelho que têm muito a ver, que poderiam ter um significado muito especial. Um casamento. Por que que o padre não pode celebrar um casamento fora da igreja? Jesus tinha igreja. As bodas de Caná foram feitas numa igreja onde Jesus participou. Então aquele rigorismo de tradições que não sei quem é que colocou e que vem, quem sabe lá, de séculos, é preciso tudo isso ser revisto para nós sentir a pureza da mensagem de Jesus e o significado da mensagem de Jesus. Antigamente, as mulheres não podiam entrar na igreja sem o véu, tinha que ainda botar um manto para poder tapar aqui os braços, e aquilo tudo era levado a sério. O jejum antes da meia-noite. Hoje, a gente dá até risada disso tudo, mas tem hoje tradições que têm a mesma significação de ultrapassada como essas que eram de antigamente. Eu tenho uma impressão de que o Papa Francisco só não faz umas modificações mais abrangentes, lógicas, que já se impõem na época atual, no momento atual, por causa da oposição por lá, daqueles que não aceitam dar um passo para frente. Acho que desestabiliza, que a barca da igreja vai naufragar. Pelo contrário, ela vai se tornar mais límpida, a mensagem de Jesus mais pura, mais agradável, com mais lógica para a gente poder cumprir. Eu tenho até uma frase que é de La Fontaine, que disse assim, até copiei: não falar ao seu século é falar a surdos. Por que muita gente não vai na igreja? Porque está ouvindo aquele lá e lá, e que às vezes pode não ter significado nem para aquele que está pregando. Vamos pregar aquilo que está sendo buscado pelos que assistem, que toca o coração dos que assistem, que vai ser um bálsamo para a chaga daqueles que estão sofrendo. Muitas vezes entram lá dentro da igreja na hora de uma celebração, ansiosos, talvez como um último ponto de agarramento para poder se salvar. E aí começa a ouvir tradições, obrigações, exigências. E aí vai dizer, mas isso, esse mundo é atravessado mesmo, vamos embora. Mas tem uma outra frase aqui que eu gostei, que é do Lord John Maynard Keynes, 1883-1946. Diz ele assim: a dificuldade não está nas ideias novas, mas escapar das ideias velhas. Essa é uma verdade que você há de concordar comigo. A dificuldade não está em aceitar as ideias novas, mas fugir, sair das ideias velhas, já surradas, muitas vezes até rançosas, que são colocadas, e não raro até são pregadas, mas sem que o próprio pregador se interesse por aquilo que está dizendo, porque vê que não tem sentido. Primeiro o essencial, primeiro o substancial da mensagem de Jesus. Depois, as outras coisas que são práticas, que podem ter sentido ou não no momento atual. O coração tem que estar aberto, a mente tem que estar aberta. O padre, por exemplo, na missa, ele já começa perdoando todos os pecados. Lembre-se, nesse momento, de tudo aquilo que vocês fizeram de complicado, de errado, de preocupações, de erros. Depois, Senhor, tem de piedade a nós.
E ainda depois, então, Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Mas daí um pouquinho já está falando em perdoar de novo, e depois em perdoar de novo. Afinal, acredita no que está dizendo ou não acredita? Se eu digo que você está sendo perdoado, está sendo perdoado. Senão, eu estou fazendo papel de papagaio lá no altar. Eu estou falando isso por quê? Porque Jesus está comentando esse fato. Lá vem os fariseus, por que não lava as mãos? Por que não lava o copo? Por que não lava a taça? Por que não faz um ritual especial? Por que participa de banquetes, de festa com os pecadores? Coisa que não tem sentido. E Jesus toca a fala para cima disso, mostrando que aí não está o essencial. Aí não está o essencial. O essencial é a mensagem dele. Essa é que transforma o ser humano e que transforma a humanidade. Por hoje nós vamos ficar nisso. Vamos pensar um pouco se eu tenho razão, ou em parte, ou não tenho. Mas é um momento de reflexão e de meditação sobre esse ser extraordinário que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou buscar nele aquilo que para mim vai significar a verdade, independente de autoridade do que os outros digam. O que vale acima de tudo é a verdade. E Jesus disse: busque a verdade e a libertará, e a verdade vos libertará. Ou buscai a verdade e a verdade vos libertará, para usar os verbos corretamente. A bênção de Jesus desce sobre você. Limpe a sua mente, a sua alma, o seu coração, o seu corpo de todos os males, pelo poder de Jesus, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.